Vamos falar sobre o foco narrativo, narrador. O narrador é um dos elementos fundamentais no texto narrativo. É importante conhecê-lo para que possamos ampliar nossa compreensão e interpretação da trama criada pelo autor. Vamos assistir ao narrador do filme 300 para reconhecer o foco narrativo de primeira pessoa com o narrador personagem coadjuvante. A cena final do filme, né, um discurso. É claro que o filme aqui não é um texto narrativo propriamente dito, mas aqui temos a representação da sétima arte. Então seria, na verdade, um texto dramático. Mas, como exemplo, né, esse, esse, esse filme, né, ele apresenta um narrador, que não é a personagem principal. A personagem principal é o rei de Esparta, Leônidas, né? E o evento lá da Batalha das Termópilas, né, um evento conhecido na história, em que os espartanos lutaram contra os persas, né? Eles perderam aquela batalha, né? Mas aquela derrota foi considerada, na verdade, uma vitória. Com 300 homens, eles venceram dezenas de milhares de homens do Império Persa. É um filme bem interessante, né? Um pouco violento aí para vocês assistirem, mas essa é a cena final. Lembrem-se de nós. A ordem mais simples que um rei poderia dar. Lembrem-se por que morremos. Ele não queria tributos, ou canções, nem monumentos, ou poemas de guerra e valores. O desejo dele foi simples. Lembrem-se de nós. Disse-me ele. Essa era a esperança dele. Caso alguma alma livre venha cruzar este lugar, em todos os incontáveis séculos ainda por vir, que nossas vozes sussurrem para vocês das rochas perenes. Vá dizer aos espartanos, viajante, que aqui, pela lei de Esparta, nós repousamos. E assim morreu meu rei. Assim morreram meus irmãos. Há pouco menos de um ano. Eu pensei muito sobre a enigmática menção do meu rei sobre Vitória. O tempo mostrou que ele tinha razão. E de um grego livre a outro se espalharam as palavras de que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos, tão longe de casa, deram suas vidas, não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra. Agora, aqui nesse rochoso trecho chamado Plateia, as hordas de Xerxes serão todas aniquiladas! E assim, os bárbaros se acotovelam. O mais puro terror lhes oprime. O coração, com dedos gélidos, pois sabem os horrores sem piedade que sofreram nas espadas e lanças dos 300. Agora eles avistam, pela campina, 10.000 espartanos, comandando 30.000 gregos livres. Aú! O inimigo tem 3 homens para cada um de nós. Ótimos números para qualquer grego. Hoje, libertaremos um mundo do misticismo e tirania e começaremos um futuro mais brilhante do que podemos imaginar. Agradeçam, homens! A Leônidas e seus bravos 300! A vitória!
Então, pessoal, nós podemos ver aí um exemplo de um narrador, personagem coadjuvante, personagem secundário, né? Personagem principal, esse da imagem aí, é o Rei Leônidas no filme, né? E na história, né? Isso é um fato real, em que homens decidiram lutar pela liberdade contra um império muito poderoso, que era o Império Persa, o Império Medo-Persa, né? A Grécia acabou se tornando aí o império dominante posteriormente a essa batalha, né? Então, junto com os atenienses, né? Mas isso é um fato histórico e o filme com certeza uma obra de ficção baseada no fato histórico, tá bom? Então, que não é um fato, não está sendo narrado ali conforme ele ocorreu exatamente, mas supondo que tenha ocorrido daquela maneira ali, né? Importante do filme é mostrar a luta pela liberdade, né? Que pessoas lutam durante toda a história pela liberdade, e às vezes lutam com armas mesmo, né? Vamos lá, vamos adiante. O narrador representa um ser fictício, do qual o autor se utiliza para contar a história, as ações desenvolvidas, as descrições do ambiente, as falas das personagens, etc. É imprescindível compreender os pontos que demarcam o chamado foco narrativo. O foco narrativo se define pela perspectiva por meio da qual esse narrador opta para relatar os acontecimentos inerentes ao enredo. Ele participará da história. Será ele um mero espectador? Enfim, tudo isso, como tudo isso decorrerá. Importante, não confundir o narrador com o autor. Não pode ser confundido, narrador e autor. O narrador, ele é usado pelo autor para contar a história. Está lá dentro do texto. É um dos elementos do texto, juntamente com o enredo, o espaço, as personagens e o tempo. Tá? Aquela sequência que nós falamos sempre: narrador, espaço, personagem, tempo e enredo. Guardem essa sequência. De acordo com seu posicionamento, o foco narrativo, né, assume distintas funções, entre as quais podemos citar foco narrativo de terceira pessoa. Terceira pessoa está falando de outrem, né? Podendo ser de duas formas: o narrador observador e o narrador onisciente. Vamos falar daqui a pouco. Narrador, foco narrativo de primeira pessoa, podendo ser também de duas formas: o narrador protagonista e o narrador personagem coadjuvante, que foi o exemplo que vimos aqui na arte dramática, né? Na sétima arte, que é o cinema, com a personagem coadjuvante. O foco narrativo de terceira pessoa. Nele, o narrador não participa ativamente dos fatos relatados. Nessa condição, podemos afirmar que a narrativa assume um caráter mais objetivo, tendo em vista que ele permanece do lado de fora, limitando-se somente a nos repassar o que vê. Assim sendo, manifesta-se sob dois aspectos. O narrador onisciente é o tipo de narrador que conhece toda a história e até mesmo o pensamento dos personagens. É a característica, né? O onisciente sabe de tudo, inclusive do pensamento das personagens, o que elas articulam, o que está na mente ali planejando para um momento futuro e o que está pensando enquanto fala. E o narrador observador, ele não conhece toda a história, apenas se limita a narrar os fatos à medida que eles acontecem. Assim sendo, o narrador se abstém de quaisquer intervenções, ou seja, não é concedida a ele nenhuma atitude que porventura possa nos adiantar o que ocorrerá. Foco narrativo de primeira pessoa. Nesta modalidade, como o próprio nome nos indica, o narrador se torna também o personagem, assumindo a condição de narrador protagonista ou narrador coadjuvante. Por essa razão, afirma-se que traços subjetivos tendem a se manifestar, tendo em vista o envolvimento emocional mediante o desenrolar dos fatos, né? Então, esses traços de subjetividade são aquelas emoções que o narrador apresenta, né? Como personagem principal ou como coadjuvante. Mais uma vez, o exemplo ao que assistimos aqui na cena de 300. Atividade de vocês: identifique o foco narrativo dos textos a seguir. São 3 exemplos apenas. Vocês vão
ler, múltipla escolha e em seguida passar as respostas, confirmando que vocês compreenderam isso. O primeiro texto, né, é como se eu tivesse por fora do movimento da vida. A vida rolando por aí, feito roda gigante, com todo mundo dentro, e eu aqui parada, pateta, sentada no bar, sem fazer nada, como se tivesse desaprendido a linguagem dos outros, a linguagem que eles usam para se comunicar quando rodam assim e assim por diante nessa roda gigante. Você tem um passe para a roda gigante, uma senha, um código, sei lá. Você fala qualquer coisa, tipo bar, por exemplo, então o cara deixa você entrar, sentar e rodar junto com os outros. Mas eu fico sempre do lado de fora, aqui parada, sem saber a palavra certa, sem conseguir adivinhar. Trecho do conto Dama da Noite, de Caio Fernando Abreu. Esse exemplo foi colocado aqui justamente para você perceber que Caio Fernando Abreu é o autor, um homem, né? E o narrador aqui é uma personagem feminina. Tá? Podemos enxergar isso aqui. Então, é mais uma maneira de a gente desassociar a ideia de narrador e personagem principal. Como lá na poesia, o eu lírico não é o poeta, né? Não é o poeta, não é o escritor. Então, você vai escolher qual é a alternativa, letra A, letra B, né? Letra C. Qual seria? Texto 2. O sol estava começando a baixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem quando desceram a colina. Até agora não tinham encontrado viva alma na estrada. Já estavam andando havia uma hora ou mais quando Sam parou por um momento, como se escutasse algo. Estavam agora em terreno plano e a estrada, depois de muitas curvas, estendia-se em linha reta, através de um capinzal salpicado de árvores altas. Texto do romance O Senhor dos Anéis. Aí a tradução de Lenita Maria Rimoli Esteves, tá? Então, qual seria a situação aqui? Seria um narrador de terceira pessoa, onisciente, observador, primeira pessoa. Vamos para o próximo. Texto 3. O rosto de Spade estava calmo quando seu olhar encontrou o dela. Seus olhos amarelo-pardos brilhavam por um instante com malícia e depois tornaram-se de novo inexpressivos. Foi você que fez isso? Perguntou Dandy à moça, mostrando com a cabeça a testa ferida de Cairo. Ela olhou de novo para Spade, então, que não correspondeu absolutamente ao apelo dos seus olhos. Encostado ao batente, observava os circunstantes com um ar educado, desprendido de um espectador desinteressado. Texto de Falcão Maltês, de Dashiell Hammett. Aí seria o quê? Um narrador, primeira pessoa protagonista, narrador onisciente ou narrador observador? Escolha as alternativas, a alternativa correta no caso, e envie suas respostas, tá? Vou aguardar então a participação de vocês.